Hebreus capítulo 7, versículo 5 ao versículo 9, está escrito na palavra de nosso Pai Celestial: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos, e abençoou ao que tinha as promessas. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebem aqueles de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Nessa situação, nós observamos, meus amados irmãos, quantas pessoas vivem nesse mundo no ostracismo espiritual, dizendo que são filhos de Deus, que leem a Bíblia, que são salvos, que aceitaram a Cristo, mas ainda não foram libertos de uma vez por todas. Os dízimos, segundo a lei de Moisés, era uma obrigatoriedade dos israelitas para sustentar os levitas, os pobres e os necessitados. Nós temos aqui detalhes que chamam a nossa atenção. Tipos de dízimos. Primeiro, dízimos dos produtos da terra. Está lá em Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 32. Quando Moisés inseriu o dízimo da terra ao povo que tinham que devolver os produtos da terra. Então eles trabalhavam e davam as sementes, conforme está escrito em Levítico 27, 30 a 32. Também no livro de Números, capítulo 18, versículo 21 ao 24, a observação ali era 10% dos frutos da terra e dos animais. Eram pessoas que seguiam os ensinamentos de Moisés, que tinham a bênção de Deus, estavam com Deus, seguindo os ensinamentos do grande homem de Deus, legislador de Deus, aqui na terra, chamado Moisés. Então essas pessoas eram abençoadas, devolviam os seus dízimos e também tinham o gado que eles devolviam, os animais. Lá em Levítico 27, 32, 10% dos animais. Além de todos os animais, tinha o gado também. O dízimo do segundo ano, Deuteronômio 14, 22 a 29, 10% que mostra ali, dos produtos da terra consumido em Jerusalém, eram considerados dízimos do segundo ano. Assim, meus irmãos, iam crescendo aquele povo em fé, em dar os seus dízimos, em devolver aquilo que era de Deus. Então, tinha também o dízimo dos pobres. Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29, ainda 26, 12 até o versículo 15, a cada 3 anos o dízimo era destinado aos pobres. O propósito dos dízimos, sustentar os levitas. Número 18, 21 a 24, está escrito que o propósito do dízimo era para sustento dos levitas, levitas que eram da tribo de Levi, escolhidos para cuidar do ministério na tenda da congregação. E ali estavam eles pregando a palavra de Deus, e o propósito do dízimo era para isso, porque eles tinham que se alimentar.
o que produzia na terra, os alimentos, os animais, levavam para ele 10%, para que eles pudessem sobreviver. Ninguém pode sobreviver sem se alimentar. O que nos chama a atenção era para cuidar dos pobres, dos órfãos e viúvas, conforme Deuteronômio capítulo 14, 28 a 29. Não era simplesmente só para os pastores de lá, os sacerdotes chamados. Promover também a gratidão e adoração a Deus, conforme Deuteronômio 14, 22 a 23. Dízimos que tinha esse propósito, era esse: sustentar os levitas, cuidar dos pobres, órfãos, viúvas, promover a gratidão e adoração a Deus, e ainda demonstrar a dependência de Deus. O homem que dependia de Deus, que era feliz, grato a Deus, ele tinha no coração o desejo de dar o seu dízimo naquele tempo. É o que está escrito em Deuteronômio 8, 17 a 18. Tinha regras, dízimos para se devolver, pagar o dízimo, 10%, tinham as suas regras. Regras de isenção, regra de redenção, regra de dízimo dos dízimos. Primeira regra de isenção, por exemplo, pessoas com deficiência, viúva, órfão e estrangeiros. Deuteronômio 14, 29 mostra que essas pessoas não tinham de pagar dízimos. Pessoas com deficiência, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros não pagavam dízimo. Tinha também uma regra da redenção: podiam substituir o dízimo por dinheiro. Levítico 27, 31. Quer dizer, eles podiam, tanto fazia dar como semente ou como dinheiro, não tinha problema. Outra regra de exceções era o dízimo dos dízimos, que os levitas davam 10% do que recebiam aquelas pessoas necessitadas. Número 18, 26 a 28. Então, meus irmãos, meus amigos, observe aqui como era naquele tempo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 7, os sacerdotes que recebiam o dízimo. Observando o que está escrito na palavra, tinha consequência como maldição. Malaquias 3, 8 a 10 diz que o homem roubará a Deus. Em que me roubais? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados. Aqui está as consequências para quem não pagava naquele tempo. Falta de prosperidade. Malaquias 3, 8 e 10. Desobediência a Deus também era uma consequência, conforme Levítico 27, 30 a 32. Tudo isso era o dízimo na época do povo hebreu, do povo que seguia os ensinamentos de Moisés, daqueles que eram do Velho Testamento, segundo o que nos diz a palavra em Gálatas capítulo 4, 21 ao 31, eram os filhos de Agar, considerados filhos da velha lei, da velha aliança, esses irmãos de Ismael que pagavam dízimos naquele tempo. Está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 12, que mudando-se o sacerdócio, necessariamente se muda a lei. Então mudou o sacerdócio. Não estamos mais vivendo esse sacerdócio levítico. No momento que Jesus morreu na cruz, rasgou-se o véu de alto a baixo, foi tirado aquele ministério antigo dos sacerdotes e foi colocado o ministério que Jesus mesmo determinou, e o apóstolo Paulo descreveu também, uns para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, mestres, e assim sucessivamente. Ensinando, meus irmãos, as consequências de não pagar o dízimo, eles tinham maldição. Já que mudou-se o sacerdócio, já que vivemos uma nova lei, os ensino para os cristãos. Afinal de contas, nesse tempo não eram cristãos. Jesus não tinha se manifestado. O anjo não havia anunciado que Jesus ia nascer. Depois, quando o anjo anunciou a Maria,
Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Tu conceberás, darás à luz um filho. Seu nome será Jesus, poderoso para salvar o povo dos seus pecados. Jesus Cristo foi anunciado pelo anjo. Maria concebeu e Jesus nasceu. Jesus estabelece o seu reino. Começou a falar que o reino de Deus foi chegado a nós desde a antiguidade através de João Batista, o precursor de Cristo. Foi anunciado já na nova aliança. O Velho Testamento, a velha aliança, passou. Chegou ao ponto de Jesus dizer: a lei do Velho Testamento e os profetas passaram. Agora é outra história. Se emprega força para entrar no reino dos céus. Vivemos agora uma nova lei, que é a lei de Cristo. E como eu disse, Jesus morreu, o véu rasgou-se, eliminou, portanto, o ministério do sumo sacerdote aqui na terra. O único sumo sacerdote que tem é Jesus Cristo. Ele mesmo disse no versículo 18 do capítulo 7 de Hebreus, que pela sua fraqueza e sua inutilidade, o precedente mandamento foi abrogado e foi estabelecido um novo testamento. O que nós falamos em Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 31, é que Abraão teve 2 filhos, e desses 2 filhos, uma com uma escrava egípcia, que representava ela com seu filho a velha lei, e agora vem o filho da promessa, Isaque, com sua mãe Sara, esposa de Abraão, que ambos, todos filhos de Abraão, tanto Isaque como Ismael. Mas mesmo assim, a conclusão da expressão de Paulo no versículo 20 ao 31, ele diz lá no versículo 30 ao 31 de Gálatas capítulo 4: lança fora a escrava com seu filho, porque de modo algum herdará a promessa. Isso quer dizer que aqueles que são praticantes da velha lei, vivendo ainda o Velho Testamento, não são filhos da promessa. Não estou dizendo por propriedade minha, ou apenas querer menosprezar quem quer que seja. Deus me guarde. Mas a Bíblia está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 30 ao 31, dizendo que tem que ser lançado fora a escrava com seu filho, porque não são filhos da promessa, e ambos representavam a velha lei. Então não herda com os filhos da promessa, que é Isaque, filho de Abraão, com a sua esposa Sara. Por isso, meus irmãos, nós temos aqui, dado por Deus, esse ensinamento para os cristãos hoje: generosidade. Esta é a forma como contribuir para o reino de Deus, não como pagar dízimos por ordem de Moisés, de quem quer que seja. Por exemplo, generosidade em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, cada um de nós devemos contribuir segundo propomos no nosso coração, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Cada um segundo propôs no seu coração a quantia, que alguém confunde, diz: não, eu dou o dízimo porque dou de coração. Não é isso. O dízimo era uma regra, com consequências de não pagar o dízimo e entrar em maldição, falta de prosperidade, era desobediência a Deus. Aqui nós estamos falando para os dias de hoje, como contribuir, os ensinamentos para os cristãos agora. O cristão tem que contribuir por questão de generosidade. Colocou no coração a quantia, o seu amor para com Deus e para com os irmãos, e também a questão da gratidão. 2 Coríntios 9, versículo 11 ao versículo 12, é a questão da gratidão. É muito importante a gente ser grato a Deus, ao Senhor, pelo que Ele faz, pelo que Ele tem feito por cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11 ao versículo 12, nós encontramos na palavra do Senhor
que o homem tem que ser grato, que o homem tem que viver uma vida tranquila, de paz, liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós encontramos desde o versículo 11 ao versículo 12, que diz: em tudo enriqueçais para toda a liberdade, a qual por nós reverte em ação de graças a Deus. Porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossa contribuição para eles e para todos. Enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos têm, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso aqui, mostrando que era necessário a gente ter a gratidão de contribuir, ter o cuidado com os necessitados. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Isso é importante, ter cuidado dos necessitados, ajudar os menos favorecidos. E eu pergunto, meu irmão, lamentavelmente, quem está ajudando dentro dessas congregações? Essa é a grande realidade. Gálatas capítulo 2, versículo 10, nos mostram a seguinte expressão: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, disse o apóstolo Paulo. Quando conheceram a graça que foi dado, Tiago, Cefas e João, os apóstolos do Senhor, e pareciam ser as colunas, deram a mim, disse o apóstolo Paulo, e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e ele a circuncisão. Então, recomendando não somente que nos lembrássemos dos pobres, mas que cuidasse deles, o que também procurai fazer com diligência. Será que tem gente ajudando os pobres? A situação hoje é controvérsia, é lamentável, as pessoas não têm essa diferença, tem o propósito, porque nós falamos aqui o propósito do dízimo, mas as regras de exceções não existem. Apesar de ele não existir mais, ainda são praticadas por algumas igrejas, a maior parte das igrejas que se diz evangélicas e não são, não tem regra de exceção. Na antiga aliança existia a isenção, pessoas com deficiências, viúva, órfão, estrangeiro, não tinham de pagar dízimo. Você observou quantas pessoas deficientes, pessoas viúvas, pobres, necessitadas, chegam, mete a mão no bolso e dá 10% para o lobo que está na igreja dizendo que é cristão, e ele não faz essa isenção. O dízimo também tinha essa regra da redenção, podia substituir o dízimo por dinheiro. Dízimo dos dízimos, os levitas, eles davam 10% do que recebiam. A quem? Aos necessitados, aos pobres. Aqui eles dão, eles só recebem. E quanto mais recebem para eles, melhor na consciência deles. Não sabem que estão sendo preparados para ir para o inferno, porque estão praticando uma coisa que Jesus não mandou, é uma coisa da velha lei. Você já parou, meu prezado rádio ouvinte, para observar se nós hoje fôssemos construir uma arca para nos salvar do dilúvio, como ficaria? O dilúvio já passou. Se nós hoje fôssemos circuncidados, se o apóstolo Paulo diz que a circuncisão hoje é no coração, então, meu irmão, há uma infinidade de regras passadas, de malícias, de corações perversos, de homens cruéis, que disse o apóstolo, e diz também o messiânico profeta Isaías 56:11, que são lobos, quer dizer, cachorros, devoradores,
que estão lá, que nunca se fartam e sempre procurando e querendo mais. Assim está escrito na palavra. Meus irmãos, nós não estamos aqui para nos preocupar com a vida de quem quer que seja. Que todos possam crescerem, que todos possam se darem bem, possam serem ladrões. Eu não tenho nada a ver com isso. Simplesmente eu estou lendo trechos bíblicos escolhidos por Deus para anunciar a verdade, não explicar mentiras se encobrindo com a verdade. Não, nós explicamos a verdade e nos encobrimos com a verdade, nada de mentira. Aqui estão os trechos bíblicos. Tudo que nós falamos está contido nas páginas da Bíblia e explicamos que para o dia de hoje, que é o caso do ensinamento para os cristãos. Cristão quer dizer um seguidor de Cristo. Não é o caso das pessoas do Velho Testamento. Hoje quem segue a Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é um cristão. O cristão não tem que circuncidar, o cristão não tem que pagar dízimo, o cristão não tem que guardar sábado. O cristão é o seguidor de Cristo. O seu sábado é Cristo e ele segue todos os dias, não só um dia da semana. É essa a regra, é os ensinamentos cristãos, é a gratidão de ajudar aos menos favorecidos, cuidando com os necessitados, tendo cuidado dele, liberdade em dar alguma coisa. Segundo os Coríntios capítulo 9, versículo 7, essa é a liberdade de dar alguma coisa. A palavra de Deus deixa bem claro. Mas nós vemos, meus amados irmãos e amigos, que as coisas são bem diferentes quando se fala de ajudar. Porque semeando e colhendo fartura é o que a promessa de Deus nos diz hoje. Mas digo isso: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propõe no coração, não com tristeza, nem por necessidade, por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também, dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueçais, para que toda a liberdade, a qual por nós reverte em ação de graças a Deus. Então, meus irmãos, essa aqui é a palavra para os dias de hoje. Você contribui com a sua oferta de coração, para ajudar os pobres, os necessitados, para ajudar o seu pastor na sua igreja. Não é mais o levita, mas o pastor. E a Bíblia deixa bem claro: quem prega o evangelho tem que viver do evangelho. Ajude com a sua oferta. Não tenho nada contra você ajudar o seu pastor. Ajude, dê alimentação a ele, cuide dele, mostre o seu amor que você tem, que Deus colocou no seu coração, em ajudar o seu pastor. Agora veja bem, com ofertas. Segundo exemplo de Cristo, capítulo 8 de Lucas, que ali tinha aquelas mulheres, desde o versículo 1 ao versículo 3, que eram libertas e ajudavam o Senhor com as suas propriedades, ofertando. Faça isso também, tá bom? Mas dízimo é maldição. Dízimos, se lembre, maldição. A maldição do dízimo que tem levado muitas pessoas a situação constrangedoras no nosso tempo, porque dízimo não é para existir mais. O propósito do dízimo era sustentar os levitas, onde tem levitas pelo aqui. A regra e exceção era para que eles não fizessem a diferença, ele não tirasse dízimo de órfãos, de estrangeiros, de pessoas doentes, deficientes. Hoje eles raspam tudo, não perdoa ninguém. Ladrões de corpo, alma e coração. Faz vergonha a situação de tantos ladrões nesse mundo roubando as pessoas. E o pior, pessoas que estudam, têm um estudo secular até desenvolvido, se formaram em advogados, juízes, promotor.
outros fazem doutorado e mestrado, mas não sabem de nada em relação à Bíblia. Porque se a pessoa souber o que a Bíblia diz, como é que vocês desobedecem a Deus para obedecer um simples homem e ainda é denominado de ladrão contrário à palavra de Deus? Então, meus irmãos, ensinamento para os cristãos, se lembre, é a generosidade, 2 Coríntios 9, 6 a 7, é a gratidão, 2 Coríntios 9, 11 a 12, é o cuidado com os necessitados, Gálatas 2 e 10, é a liberdade em dar, ajudar os necessitados. Comentários bíblicos, nós temos muito mais. Nós vamos ficar por aqui, tá bom? Então, que todos possam receber essa bênção, que todos possam receber essa palavra, que é sincera e é de coração, é a palavra de Deus para aqueles que amam a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em o nome de Jesus eu te peço, em o nome de Jesus eu te agradeço de agora e para sempre. Você que ora, diga amém, e que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre. Aleluia.